Oi, hoje a nossa aula vai ser sobre sequências. Sequência é uma sucessão finita ou infinita de números obedecendo uma determinada ordem definida antecipadamente. Uma sequência numérica na matemática deve ser representada entre parênteses e ordenada. Veja como são representadas nos exemplos abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma sequência, tá? Uma sequência infinita. Olha o detalhe aqui, né, das reticências no final. Sequência dos números naturais. Bom, então nós sabemos que os números naturais são infinitos, né? Então, essa sequência também é infinita, a não ser que eu demarcasse, falasse assim, os primeiros 10 números naturais. Com essa situação, ela não seria finita, porque eu teria marcado apenas os 10 números. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Também é uma sequência infinita, sequência dos números primos positivos. 1, 3, 5, 7, 9. Sequência dos números ímpares positivos. Também é infinita. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sequência dos divisores de 12. Finita. Sequência, ela pode ser recursiva ou não recursiva. Sequência recursiva. A sequência recursiva ocorre quando o termo seguinte pode ser calculado em função do anterior. Então, aqui eu tenho um exemplo da sequência recursiva. 2, 5, 8, 11, 14, 17. É uma sequência infinita, tá? Aqui eu falo assim, né? Descobrir o segredo. É esse termo que eu uso, tá? Descobrir o segredo. O que é esse segredo? É a lei de formação. Qual foi a lei de formação para que nós tenhamos essa sequência recursiva, né? Nós percebemos, aliás, eu até já coloquei aqui, mas vocês até, quando eu estava falando, né, os números da sequência, vocês devem ter percebido que é uma sequência que vai sempre somando 3 em relação ao termo anterior. Então, 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Essa próxima sequência, 21, 11, 1, menos 9, menos 19. É uma sequência infinita. A lei de formação dela. Nós estamos percebendo que de um termo para o outro, está sempre subtraindo 10. 21 menos 10, 11. 11 menos 10, 1. 1 menos 10, menos 9. Menos 9 menos 10, menos 19. E assim sucessivamente. Então, essa é a lei de formação. Essa é uma sequência recursiva. Ela precisa, né, do termo anterior para que ela possa calcular e dar continuidade sempre na sequência. Agora vamos para a sequência não recursiva. A sequência não recursiva, para obter qualquer termo da sequência, não dependemos do termo anterior. Exemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e infinitamente é uma sequência dos 7 primeiros números primos. Bom, nós sabemos o que é um número primo, né? É aquele que ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E eu não preciso saber qual é o meu termo anterior do número primo, não é mesmo? Eu só tenho que dominar o que são números primos, né?
A partir daí eu consigo formar a minha sequência. Então, não precisou do termo anterior. Aqui, 7, 14, 21, 28 também é uma sequência infinita, né? Dos múltiplos de 7, tá vendo? Eu também não preciso do termo, embora aqui são múltiplos de 7, a gente percebe, né, que tá sempre somando 7, mas eu não preciso, né, eu não dependo do termo anterior nos meus múltiplos de 7. Ou qualquer outra sequência de múltiplos. As sequências numéricas podem ser finitas, quando é possível contar os seus elementos, ou infinitas, quando não é possível contar os seus elementos. Bom, foi o que aconteceu aqui, nessa sequência, aqui, né? Pela lei de formação, sempre subtraindo 10 ao termo anterior, a gente vai ficar aqui, ó, infinitamente contando, né, fazendo, né, essa subtração de menos 10 no termo, e vamos ficar infinitamente fazendo essa sequência. Leitura dos termos de uma sequência. A1, primeiro termo. A2, segundo termo. A3, terceiro termo. AN, enésimo termo. Qualquer termo aí da sequência, seja o último, se for finita, seja um dos termos que estão, né, que estão presentes, melhor dizendo, né, nessa sequência infinita, tá vendo? Ó, meu AN. Então, quando vocês observarem, A1 significa o quê? O meu primeiro termo. Então, ó, eu venho aqui nessa sequência. O meu A1 é 2, o meu A2 é 5, o meu A3 é 8, o meu A4 é 11. Nessa sequência de baixo, o meu A1 é 21, o meu A2, 11, o meu A3, 1, o meu A4, menos 9, o meu A5, menos 19. Então, esse A aqui, né, ó, tá vendo? Com o número pequenininho, logo abaixo, né? Deveria estar até esse 3, concordo que deveria estar pequenininho aqui, e não logo do lado, tá? Como, assim, o enésimo termo da nossa sequência, né? Aqui seria exatamente o posicionamento do termo na nossa sequência. Se eu falo A10, eu quero o meu 10º termo de uma sequência. Se eu falo A11, eu quero o meu 11º termo de uma sequência, tá? Então, esse A1, A2, A3, AN, né, infinitamente, quando temos uma sequência infinita, ele está dizendo qual é a posição, né, a posição do termo na sequência. Então, se eu falo nessa sequência, múltiplos de 7, A3 menos A2. Bom, A3, A1, A2, A3. A3 menos A2, que continha que eu devo fazer? 21 menos 14. Nos múltiplos de 7, eu quero o nosso A10. A1, A2, A3, A4, eu quero o meu 10º termo, múltiplos de 10. Então, aqui é exatamente, né, a posição do número na sequência. Agora, tem a lei de formação, né? Ou nós temos que descobrir qual é a lei de formação, certo? Que eu chamo de segredinho, ou é dada a lei de formação para vocês. E aí vem o oposto, né? De repente, vocês podem ter uma sequência e descobrir qual é a lei de formação dela, certo? Pela sequência dada, né? Já estão com a sequência, vocês vão descobrir qual é a lei de formação. Outro momento, vocês podem se deparar com a lei de formação
E a partir dessa lei de formação, vocês vão chegar numericamente na sequência de vocês. Então, aqui eu tenho um exemplo. Dada a sequência definida por AN igual 4 vezes N menos 1. Que N é esse agora? Bom, esse N vai ser 1 quando eu for calcular o meu A1. Esse N será 2 quando eu for calcular o meu A2, meu segundo número da sequência em questão. Esse N vai valer 50 se eu quero saber, né, qual é o número de posição 50, né, 50ª na nossa sequência, tá? Então, aqui nós temos a lei de formação para uma sequência, com N pertencente aos naturais, exceto o zero. Vocês vão se deparar sempre com isso. O que significa que isso? O meu N nunca vai poder ser zero. A gente não calcula a zero, né? A gente começa sempre de um primeiro termo. Por isso, essa necessidade aqui, ó. N pertence aos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, infinitamente. Porém, né, ele pertence aos naturais, ou ao asterisco, exceto o zero. Quando vocês têm um conjunto numérico, que vocês têm esse asterisco aqui, significa que o zero não faz parte, tá? Então, vocês têm aí uma lei de formação. A N é igual a 4 vezes N menos 1. O que é lógico que aqui já está todo resolvido, né? Mas em um exercício desse, o que poderia estar sendo pedido? Além de muitas outras coisas. Na letra A, foi pedido A3 menos A1. Na letra B, A5 mais A6. Na letra C, A1 elevado ao quadrado mais A2 elevado ao quadrado. Então, foi pedido isso no exercício, tá? Então, essa parte que está em azul é a resolução, tá bom? Mas então, de início, o que vocês tinham? Vocês tinham o quê? Uma lei de formação que foi dada, a N é igual a 4 vezes N menos 1, e eles pediram uma subtração de 2 termos, uma soma de 2 termos, e 2 termos, a soma de 2 termos elevado ao quadrado. Então, nós temos que, primeiro de tudo, gente, formar a nossa sequência. Se eu não formo a minha sequência, eu não vou saber qual o valor do meu A3, não vou saber qual o valor do meu A1. Então, vamos lá. O nosso N, sempre substitui, né, a posição do número na sequência. Então, vamos começar pelo A1. A1 é igual a 4 vezes 1. Eu não estou calculando A1? Meu N agora é 1. 4 vezes 1 menos 1. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. Vou calcular o meu A2. Agora, meu N vale quanto? Meu N vale 2. 4 vezes 2, 8, menos 1, 7. Vou calcular o meu A3, né? Agora, meu N tá valendo quanto? Tá valendo 3. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. Vou calcular meu A4. 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Vou calcular o meu A5. 4 vezes 5, 20, menos 1, 19. Vou calcular o meu A6. 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. Vou calcular o meu A7. 4 vezes 7, 28, menos 1, 27. E assim sucessivamente. Olha, numa observação que eu coloquei aqui embaixo, eu calculei meu A centésimo, né? O centésimo termo dessa sequência com essa lei de formação. 4 vezes 100 menos 1. 4 vezes 100, 400, menos 1, 399. Bom, então aqui nós calculamos, nós temos já a nossa sequência. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, certo? Aqui vocês até percebem, né, que tá sendo uma soma de 4. 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4. Só que se eu peço, se não tem a lei de formação, eu pedir, né, o meu centésimo termo, já imaginou vocês irem contando de 4 em 4 até chegar o centésimo termo? É inviável, né? Por isso que aí a nossa lei de formação, né, a condição dada para essa sequência, facilita todo o nosso cálculo. Então, vamos aqui para a letrinha A. A3 menos A1. Meu A3 é 11,
meu A1 é 3. Então, 11 menos 3, 8. Na B, o que foi pedido? A5 mais A6. 1, 2, 3, 4, 5. Meu A5 é 19, meu A6 é 23. 19 mais 23, 42. Foi pedido A1 elevado ao quadrado mais A2 elevado ao quadrado. O A1 é 3, tá aqui, 3 ao quadrado. O A2 é 7, tá aqui, 7 ao quadrado. 9 3 ao quadrado, 9, 7 ao quadrado, 49, 49, mais 9, 58, tá? E assim, né, vocês podem conseguir qualquer termo, né, qualquer valor do termo dessa sequência, pela lei de formação que foi dada, né? Foi pré-estabelecida aí a lei de formação, tá? Aqui nós temos um pouquinho sobre sequência, né? Mas a sequência agora, vocês estão vendo agora no 8º ano, né? Quando vocês chegarem no 1º ano do ensino médio, vocês vão ver sequências muito importantes, que é uma sequência também, que é a nossa PA e PG, nossa progressão aritmética e nossa progressão geométrica, tá? Aqui vocês estão tendo, assim, vamos dizer, uma apresentação para a sequência, tá certo? E até a nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.